Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo Mamoni. Nós vamos dar início aqui a mais um bate-papo, né? Dessa vez falando sobre campos de interferência e como a biorressonância pode ajudar na regeneração do nosso campo natural. Então, quero dar as boas-vindas a você no nosso canal. Se você é membro, se você não é membro, pense sobre a possibilidade de ficar membro do nosso canal, você vai ter uma série de vantagens. E eu sou o professor Marcelo Mamoni, terapeuta, pesquisador e professor com mais de 30 anos de atuação nas práticas integrativas e mais ou menos 10 anos em biorressonância. Hoje nós vamos falar sobre um tema fascinante e essencial para a nossa saúde e para a saúde dos nossos clientes. Para você que é terapeuta complementar ou profissional de saúde, vai poder estar usufruindo dos benefícios desse nosso bate-papo aqui. Em muitos atendimentos clínicos com biorressonância, nos deparamos com pacientes que relatam sintomas persistentes, sem causa aparente, ou que não respondem às terapias convencionais, né? Então, eu diria que não só em biorressonância, mas em toda a área integrativa ou não, você tem aqueles casos da pessoa que não está respondendo bem ao tratamento, por melhor que ele seja ele alopático, seja homeopático, enfim, é um mistério, né? E a solução pode estar aqui, né? O que pode estar por trás disso? Um conceito essencial e ainda pouco explorado é dos campos de interferência. Esse bate-papo, esse vídeo tem como objetivo aprofundar esse tema e apresentar as suas origens, efeitos, detecção e como a biorressonância pode agir para neutralizá-los. Inspirados no trabalho do Dr. Franz Morel, pioneiro da terapia Mora, é um dos pioneiros da biorressonância também, né? Exploraremos também as bases científicas da informação vibracional e o seu papel no processo de cura. Então, o que são esses campos de interferência? Os campos de interferência são regiões do corpo ou do campo energético que emitem frequências desorganizadas, interferindo na comunicação entre células, tecidos e sistemas. Eles funcionam como ruídos que desregulam a autorregulação natural do organismo. Segundo Morel, esses campos são fontes de informação caótica que o organismo não consegue decodificar, mantendo-se assim num estado de desordem. Então a gente vai ver aqui as principais características desses campos de informação, né? Tem outras, mas a gente vai ver as principais. Podem estar silenciosos, ou seja, ele pode ser assintomático. Não necessariamente um campo de interferência, ele vai gerar sintomas. Ele pode ser assintomático. Eles podem influenciar órgãos à distância. Então, você tem um campo de interferência lá no dente, por exemplo, na cabeça, e pode estar influenciando no coração, por exemplo, que é relativamente longe, né, um do outro. Dificultam respostas terapêuticas, como a gente já falou. A pessoa até aplica a terapia de forma correta, uma terapia muito boa, conceituada, mas ela não tem uma resposta. Pode ser que seja por conta desses campos de interferência. E eles estão ligados a distúrbios de comunicação celular. Então a gente sabe que as células se comunicam uma com a outra, né? E os campos de interferência podem estar prejudicando essa comunicação. Então aqui nós vamos ver os principais tipos de campos de interferências, né? Pelo menos os mais comuns.
Os campos de interferência podem surgir em diversas camadas e origens do sistema humano. Eles são classificados em físicos, né? Cicatrizes, lesões cirúrgicas, focos dentários, muito comum, né? Essa questão do foco dentário, o cara tá com o sujeito está com um problema no dente e esse dente ele pode ser uma fonte de interferência, um campo de interferência e prejudicar o corpo todo, inclusive, né? Então a gente tem que dar sempre aí uma atenção especial aos dentes. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, os dentes também é um microsistema e a gente tem que dar uma atenção especial. Existe o conceito da biocibernética bucal, que eu acho muito interessante também. Pode estar relacionado com os campos de interferência também, mas aqui a gente está vendo só essa questão do campo de interferência. Então, o que pode estar atrapalhando? Os metais, né? As amálgamas, os dentes canalizados, os dentes estragados. Então é importante, se você quiser falar de saúde, você sempre levar em consideração a saúde dos dentes, né? Por uma série de motivos. Pela questão da biocibernética bucal, porque é um microsistema, segundo a teoria da medicina tradicional chinesa, e por conta dos campos de interferência. O dente, não raro, ele está presente no meio dessa situação, tá? Outra coisa, cicatrizes, lesões cirúrgicas, focos dentários, químicos, intoxicações por medicamentos, agrotóxicos, metais pesados e outras substâncias tóxicas, né? Tem a questão emocional também. As emoções mal resolvidas e desequilibradas, elas podem ser um foco de interferência, né? Então, traumas psicológicos, choques emocionais, padrões mentais negativos e emoções reprimidas. Eletromagnetismo também, né? Exposição contínua em campos eletromagnéticos artificiais. E aí, ninguém fala sobre isso, quase ninguém fala sobre isso, mas hoje em dia, para quem mora na cidade, 99% das pessoas estão altamente intoxicadas por eletroesmog, que a gente chama, ou eletromagnetismo, né? É celular, é onda de rádio, onda de radar, micro-onda, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é frequência. A gente vive num mar de frequências e isso influencia o nosso campo, né? A ponto de algumas máquinas de biorressonância terem dificuldades com leitura e análise por conta desse excesso de eletroesmog, né? Então você vê o pessoal reclamando da máquina de biorressonância que está dando falso positivo ou falso negativo. Deve-se ser, claro, você tem que ver a origem da máquina, né? Porque hoje no mercado existem máquinas de excelente qualidade, existem máquinas de qualidade boa e existem máquinas de qualidade duvidosa. Isso tem que ser levado em consideração. Mas um dos fatores que eu mais afirmo para os meus clientes que podem estar relacionados à leitura errada da biorressonância, de máquinas de biorressonância, qualquer uma, não importa qual seja, é exatamente o excesso de eletroesmog, o excesso de eletromagnetismo. Isso influencia não só a leitura das máquinas de biorressonância, mas influencia a vida, a saúde, aliás, como um todo. O ideal seria a pessoa restringir pelo menos, né, a sua contaminação diária, vamos assim dizer, por eletromagnetismo, mas é muito difícil hoje em dia, né? Como é que a gente vai ficar sem o celular? É complicado, né?
Outra coisa que seria interessante é a pessoa ficar pelo menos aí uns 30 minutos descalço na terra, né? Vai num campinho, vai num jardim, num terreno baldio, pisa na terra, deixa lá uns 30 minutos, descarregando e trocando íons com a terra. Isso é muito importante. Então, voltando aqui, o eletromagnetismo, o eletrosmog, ele pode também ser uma causa de um foco de interferência, tá? Wi-Fi, celulares, torres, essas torres de transmissão, quem mora embaixo desse local está constantemente sendo irradiado, né? Torre de celular, torre de alta tensão também ao redor dela ali, ela cria um campo que gera um caos no nosso próprio campo, né? Computador, a maioria das pessoas hoje trabalha, né, como eu, em computadores, linhas de alta tensão, como eu falei, e etc. Todos esses fatores geram frequências dissonantes que alteram a homeostase e interferem na capacidade do organismo de se equilibrar. Como atuam os campos de interferência? Os campos de interferência atuam como bloqueadores do fluxo informacional bioenergético. Eles interrompem os sinais que o corpo emite para se organizar, dificultando a percepção interna do que precisa ser curado. Então aqui eu coloquei de novo principais formas de atuação. Bloqueiam os fluxos energéticos vitais, como meridianos e linha de força. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar das tatuagens, né? A tatuagem, dependendo de onde ela está, por exemplo, tem pessoas que fazem tatuagem aqui no pulso ou aqui no braço. Então aqui passam 3 meridianos, aqui mais 3. Isso pode ser um foco de interferência, né? Eu sei que é legal, a gente gosta de ter tatuagem, é bacana, mas se você puder consultar uma acupunturista antes de fazer a sua tatuagem e evitar que essa tatuagem passe pela linha dos meridianos, seria o ideal. Mesma coisa as meninas que gostam de colocar piercing, né, na orelha, furar, os meninos também. Se der para você consultar um auriculoterapeuta, um aurículo, para você não furar justo aqui em cima de um ponto importante, que isso vai te trazer problema para o resto da vida. Isso é um foco de interferência bastante grande, né? Então, quer fazer uma tatuagem? Quer colocar um piercing? Consulte antes um bom acupunturista, para você não fazer essa tatuagem e colocar esse piercing num local que vai se tornar um foco de interferência para o resto da vida. Aí você fica com dor aqui, dor ali, não sabe, né? Vai no médico, vai no terapeuta, não cura nunca. É o foco de interferência, né? Eles também criam dissonância entre os sistemas de regulação. Produzem sintomas em locais à distância do foco original, como já foi falado lá atrás, né? Aqui acabei repetindo. Interrompem a escuta, entre aspas, interna do organismo sobre os seus desequilíbrios. Então, o organismo ele tem a homeostase, né? Então, ele mesmo vai se curar. Mas quando você tem a interrupção desse sistema, ele fica com essa homeostase, sistema de homeostase prejudicado. Franz Morel descreveu esses campos como curtos-circuitos informacionais que desviam a atenção do corpo do que realmente precisa ser tratado. Então você fica distraindo o corpo, o sistema imune, o sistema energético vibracional, você fica dando informação errada para ele a toda hora. E aí ele perde a capacidade de se autocurar.
Sintomas e sinais de campos de interferência. Ainda os sintomas associados aos campos de interferência muitas vezes são recorrentes, né? Acontece toda hora. Crônicos ou resistentes a tratamentos convencionais. Mais um pouquinho aqui de sintoma típico para você ajudar você a fazer uma pesquisa sobre isso no teu cliente, né? Eu sempre falo que muitos clientes você tem que fazer uma pesquisa. Então vamos lá, doenças que não respondem a terapias mesmo as bem aplicadas. Já foi falado isso lá atrás. Dor crônica sem causa clínica definida. A pessoa tem dor na perna, já foi no médico, o médico não consegue descobrir, o terapeuta não sabe, a acupuntura não faz o efeito que deveria, desconfie de um foco de interferência. Fadiga inexplicável ou esgotamento constante. Vou dizer que é só o campo de interferência que produz fadiga? Claro que não, tem outros motivos. Então você tem que ver o contexto, mas pode ser, né? Inflamações repetitivas, também é a mesma coisa. O foco de interferência não é a única causa, mas pode ser uma das. Doenças que melhoram, mas sempre retornam. Falta de resposta a florais, homeopatia, acupuntura, fitoterapia. Então a pessoa tem um protocolo maravilhoso, acupunturista, o homeopata, receita direitinho, mas não tem resultado. Por quê? Porque existe ali um foco de interferência que está atrapalhando. Eu coloquei aqui alguns exemplos de casos clínicos bem simples, só para a gente elucidar melhor essa ideia, tá? No caso 1, nós temos uma mulher de 42 anos com dores lombares e TPM severa, né? A princípio a gente desconfiou de fígado, né? Mas enfim, o diagnóstico energético, cicatriz de cesárea como campo de interferência, bloqueando o meridiano do fígado. Então isso veio corroborar com a nossa suspeita inicial de que a pessoa tinha problemas no fígado, né? Por quê? Por causa da TPM severa, né? Eu não digo que sempre é o mesmo caso, mas de uma forma geral assim, está muito ligado o fígado a problemas dos ciclos das senhoras, das meninas também. E dor lombar também. Um caso 2, um homem de 50 anos com sinusite crônica e alergias. Diagnóstico energético. Dente de um canal infeccionado, interferindo no sistema linfático. Tá? Aqui está bem resumidamente, só para a gente poder ter uma ideia superficial, né? No caso 3, nós tínhamos um paciente com distúrbio intestinal e compulsão alimentar, histórico de trauma emocional infantil, o campo emocional ativo na região do plexo solar. Então aí você vê que você vai ter aí, além da biorressonância, outras ferramentas para tratar determinada situação, determinado foco de interferência, né? Por exemplo, a constelação familiar sistêmica eu acho muito interessante e tem tido resultado muito bom para determinadas situações. E desde que o constelador seja um bom constelador, né? Detecção com a biorressonância. A biorressonância permite a identificação precisa dos campos de interferência, mesmo antes do aparecimento de sintomas evidentes. Ferramentas utilizadas. O equipamento como Mora, né, que é bem especializado nisso. A NLS a partir da 17T eu acho fantástico também. A Quantum Magnetic até certo ponto, né, que já é uma máquina mais limitada. Você pode fazer os testes de inversão de fase,
que nós vamos estar falando sobre eles mais para frente. Avaliação de ressonância e coerência, vamos estar falando também. Kinesiologia, a radiestesia, o biofeedback como recursos complementares. Franz Morel foi o pioneiro em usar a inversão de fase para identificar e corrigir campos interferentes, oferecendo ao organismo a imagem espelhada do desequilíbrio. Essa inversão de fases é fantástica, né? Para quem trabalha com biorressonância, geradores de frequência. O que são testes de inversão de fase? Nós vamos dar uma pequena introdução para as pessoas que não são membros do canal, e para os que são membros do nosso canal a gente vai aprofundar um pouco mais. Os testes de inversão envolvem a aplicação de uma frequência invertida, ou seja, fase oposta, da frequência biológica de um determinado tecido, órgão ou substância, como uma cicatriz, um dente, um canal, um implante e etc. A ideia é verificar se essa inversão provoca uma melhoria imediata nos padrões de regulação do organismo. Então, essa inversão, ela tem se mostrado uma ferramenta, a inversão de frequência, uma ferramenta fantástica, muito interessante, e Morel foi um dos precursores desta técnica, né? Então, se você quiser conhecer mais sobre esse e outros assuntos, seja membro do nosso canal. Por um valor simbólico, você vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e ainda vai ter informações completas, exclusivas, acerca de esse assunto e de outro. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro logo abaixo. Então vamos continuar aqui. Como é que funciona isso na prática? Identificação do possível foco, por exemplo, cicatriz, área dentária, local de cirurgia. O aparelho capta a frequência do local e a inverte em 180 graus de fase. Aí você tem que estar usando uma NLS ou um Mora, né? A Quantum já não vai fazer isso. Essa frequência ela é invertida e reintroduzida no organismo por meio de eletrodos ou emissores, né? Aí tem várias maneiras de você fazer isso. Tem por luz, tem por laser, tem por onda de rádio. O mais comum é por meio de eletrodos ou emissores no ouvido, né? Como é o caso da NLS. O terapeuta observa a resposta regulatória do corpo. Se houver uma melhora, por exemplo, mudança da resistência elétrica, melhora no pulso, né? Para quem trabalha com pulso, é bem interessante também. Melhora na resposta do teste muscular, que é a kinesiologia, a gente vai falar sobre ela também. Considera-se que aquele local é um foco de interferência ativo. Então, se você pegou a frequência daquele local, inverteu essa frequência através do Mora ou da NLS e devolveu para aquela pessoa e houve uma resposta imediata, por exemplo, a pessoa estava com dor na perna, sumiu a dor na perna, ou ela estava com dor de cabeça, sinusite, sumiu aquela dor. Então, isso é um sinal que você está no caminho certo. Você está no caminho certo e existe ali um foco de interferência que foi neutralizado. Então, você deve dar continuidade a esse trabalho, né? Existem aparelhos de fabricação alemã da Bruscopen, que são fantásticos. Ele lê a frequência do órgão, da cicatriz, seja lá o que for, limpa aquela frequência de ruídos, né? O que são esses ruídos? São biopatologias, são desequilíbrios energéticos. E devolve para aquela pessoa a frequência limpa, né? Estimulando o corpo
a vibrar na frequência de homeostase. Se você quiser inverter essa frequência, é possível também. São máquinas caríssimas, né? Mas estão entre as melhores do mundo. Aqui eu coloquei um gráfico, no caso não seria som, pode ser também, né? Então nós vamos supor que seja a frequência, a onda de uma frequência ali, onde está o som normal, você considera que é uma frequência de um foco, um campo de interferência, tá? Aqui ela tá bonitinha, não é bem assim, mas vamos supor que seja. Então o que você vai fazer? Você vai fazer, através do aparelho, um som de fase inversa, uma onda igualzinha, só que invertida, está vendo? Então ali na esquerda nós temos o som normal, que representa o campo de interferência, e do lado direito ali, nessa cor meio cor de cenoura, o som de fase inversa, que é o que a máquina vai criar, totalmente invertido em relação, né? Aí embaixo ali do lado esquerdo, você vai ver uma se sobrepondo à outra através de uma alta coerência. Só que é uma alta coerência invertida, né? E o resultado o que é? O silêncio. Você está vendo? Esse é o princípio. Bem fácil de você entender quando você vê essa tabela, né? Existem aparelhos do silêncio. Isso é uma realidade. Ele pega a frequência do som, inverte e neutraliza. Então você cria silêncio. Isso é possível porque a eletricidade ela é muito rápida, né? É muito rápido, então dá tempo de você fazer isso, né? E o princípio aqui é o mesmo, tá? A Mora faz isso, a NLS também. Tem outros aparelhos que fazem isso também, da Bruscopen, como eu falei. Fundamento científico energético. O teste de inversão trabalha com o princípio de que uma carga vibracional patológica pode ser neutralizada por sua própria frequência invertida. Você vai criar um tipo de a gente pode dizer que seria um nosódio eletrônico, né? Mais ou menos. Com o cancelamento de ondas, semelhante à lógica dos fones com cancelamento de ruído, que eu comentei lá atrás com vocês, né? A máquina de fazer silêncio. Isso é possível porque os campos patológicos apresentam oscilações desorganizadas e a inversão atua como antídoto energético temporário, claro, revelando a sua influência no sistema. Não é? É temporário, mas é uma grande ajuda, né? Tanto no sentido de você descobrir qual é a causa raiz, como no sentido de você aliviar o sintoma, porque ninguém gosta de ficar sentindo dor. Correto? Exemplo clínico. Paciente com dor crônica no quadril sem causa aparente. O terapeuta suspeita de cicatriz de apendicite antiga. Realiza-se o teste da inversão da frequência naquela cicatriz. Se a dor diminuir imediatamente, a cicatriz é um campo de interferência ativo. Após isso, pode-se aplicar o tratamento frequencial específico, frequência inversa, estímulo bioenergético, detox da memória celular, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Para isso você vai ter que ter um aparelho de biorressonância que inverta a frequência, em primeiro lugar que ele leia, né? Essa frequência, em segundo lugar que ele inverta essa frequência, né? Nós temos aí várias ferramentas para auxiliar nesta situação. Vantagens do teste de inversão, que é aquele teste que a gente falou, que o aparelho NLS e o Mora possibilitam. Eles são altamente personalizados e específicos, né? Porque cada caso é um caso.
Cada pessoa tem as suas particularidades, e então ele é um teste bastante personalizado, né? Revelam focos ocultos que não aparecem em exames convencionais, não querendo desmerecer o tratamento médico de jeito nenhum, mas através do tratamento médico você nunca vai conseguir descobrir um foco de interferência, né? São utilizáveis em abordagens não invasivas e complementares a outras terapias, o que é muito desejável, né? Sempre que você complementa com outra terapia, você potencializa essa terapia e permite monitorar a resposta terapêutica em tempo real. Se melhorou, é o foco de interferência. Se não melhorou, você vai ter que continuar a sua pesquisa. Aplicação nos seus atendimentos. Você pode aplicar os testes de inversão com aparelhos Mora, como já foi dito, que já faz essa inversão automaticamente. Os equipamentos NLS com inversão na fase manual, você vai ter que fazer isso manualmente. Na NLS, ela pode até fazer de forma semi-automática, vamos dizer assim, quando você faz a metoterapia. E você tem a opção de fazer exclusivamente uma inversão de frequências através da gravação dos florais frequenciais. Você tem ali a opção de inversão de frequência. Então você vai preparar um floral frequencial para o seu cliente com aquela frequência invertida. Testes com ampolas e aparelhos de ponteira com inversor de sinal. Esse é um outro tipo de aparelho. Não são muito comuns aqui no Brasil de você achar, né? Mas também não é impossível. Pouca gente usa, mas a gente deixou aqui. Que são ampolas e aparelhos de ponteira com inversor de sinal, né? Testes kinesiológicos associados à inversão. O método Kingler, por exemplo, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando se fala em focos de interferência é o conceito do detox da memória celular. É uma coisa muito interessante. Talvez esteja ligado bastante à nova medicina germânica, né? Onde, através de situações específicas, a musculatura, o corpo, ele fica gravado ali, aquela energia, né? Aquela frequência, aquela informação, principalmente se tratando de situações traumáticas. O detox da memória celular, dentro do contexto da biorressonância e das terapias frequenciais, referem-se à liberação de informações vibracionais desarmônicas ou traumáticas armazenadas nas células do corpo. A ideia central é que eventos emocionais, toxinas, traumas físicos ou choques biológicos podem deixar registros sutis, às vezes nem tão sutis, né? Eu já vi casos assim, pessoas que ficaram muito doentes com um susto, uma notícia ruim, mas assim, extremamente doentes, né? A ponto de ficar numa cadeira de roda. Como memórias celulares, que continuam interferindo nos processos de autorregulação do organismo, mesmo anos após o evento original. O que é a memória celular? A memória celular é a ideia de que as células não apenas armazenam funções biológicas, mas também informações energéticas e padrões emocionais. Isso pode incluir registro de traumas emocionais, como a gente já falou, medo, abandono, culpa, e aí também, né, como eu falei naquele caso lá, susto muito grande, né, uma notícia ruim. Eu já ouvi falar de pessoas que foram assaltadas e ficaram doentes, muito doentes. Frequências de toxinas, metais pesados, agrotóxicos, anestésicos,
remédio de uso contínuo, né? Porque o remédio alopático, ele é muito importante, mas ele não deixa de ser uma substância que não é natural, né, ao organismo, não é compatível, vamos dizer assim. Inclusive a ANLS ela faz um teste bem interessante de compatibilidade frequencial de remédios com a pessoa que está sendo analisada. E você vê que os alopáticos sempre dão incompatíveis, ao contrário dos fitoterápicos, dos óleos essenciais, mas tem situações que você tem que tomar, né? Não é compatível, não é bom, mas tem que tomar. Frequências associadas a cirurgias, como já foi dito lá atrás, né? Partos difíceis, né? Existe um conceito aí, eu não me lembro o nome agora, me fugiu, mas ele afirma que o parto tem uma influência muito grande na saúde energética e emocional da pessoa, até depois de adulto, né? Inclusive nós temos uma doutora aqui no Brasil, realmente me fugiu o nome dela agora, está realizando este trabalho excepcional, muito bom mesmo, muito interessante, relacionado a problemas de parto, né? Programações inconscientes adquiridas no útero, olha só, na infância ou terapia familiar, memória transgeracional. Isso é um assunto que a gente tem muita coisa para ser aprendida ainda, né? A gente tem muito que aprender nessa área. Essa memória pode bloquear o fluxo energético, dificultando a resposta a tratamentos e criar focos de interferência persistente. Então, quer dizer, a pessoa que está com 80 anos, ela está com problema por causa desse tipo de trauma. E a biorressonância vem aí para nos auxiliar nesse sentido, né? E como é que funciona o detox da memória celular com a biorressonância? Tem outros métodos, mas a gente está falando aqui da biorressonância, né? Primeiro de tudo, a identificação. Por meio de testes de aparelhos de biorressonância, como a ANLS, a Quantum, o MORA, o VEGA, etc. O terapeuta detecta frequências que indicam informações vibracionais patológicas ou não reconhecidas pelo corpo como neutras. Aqui eu pus uma repetição, vocês me perdoem. Ressonância inversa, de novo, né? Essas frequências podem ser invertidas 180 graus de fase e reintroduzidas no organismo, cancelando o padrão de interferência. Então você tem lá a frequência de um trauma, não é toda máquina que faz isso, tá? Você até conseguiu separar a frequência desse trauma. Você vai inverter 180 graus, conforme o gráfico que nós vimos lá atrás, e vai reintroduzir na pessoa. Existem máquinas que, como eu falei, vão pegar essa frequência desse trauma, vai limpar os ruídos e devolver essa frequência limpa. Também é outro método, né? Mas é mais difícil ainda você encontrar uma máquina assim. É só máquinas alemãs que fazem isso. Mas, de um modo geral, a gente pode dizer que a ressonância inversa tem tido um resultado bastante positivo também nesse caso, né? Da memória celular. A ideia é que a célula reconhece essa inversão como um estímulo para liberar o padrão estagnado. Frequências terapêuticas de liberação. São aplicadas frequências específicas de liberação emocional, reconexão celular e regeneração. Algumas tabelas incluem frequências para perdão,
a liberação de traumas, a restauração de comunicação entre o DNA e o campo energético. E você pode usar essas frequências tanto através de aparelho, que vão emitir através de eletrodos, como também de luz, como também de ondas de rádio, bioindutores, como é o caso da NLS, ou através de florais frequenciais. Nós temos aí o Dr. Francisco Viana, que desenvolveu uma série de florais frequenciais, entre eles a linha Detox, que se prestam exatamente para esse tipo de situação, né? Muito interessante. Os florais do Dr. Miriactive, aliás, que o Dr. Francisco Viana desenvolveu, se chamam Miriactive. Quem quiser pode pesquisar, são bem interessantes. Em especial, essa linha Detox 1, 2 e 3. Ok? E você pode também criar o seu próprio floral com esse objetivo, caso você queira. Suporte detox. Como as toxinas energéticas podem desencadear liberação física, é comum apoiar com suplementos de desintoxicação hepática e linfática. Aí nós temos aí a linha de homeopáticos específicos para isso, né? Bem interessantes. Essências vibracionais, que são os florais homeopáticos, técnicas como argila, sauna, principalmente a sauna de infravermelho longo, fantástico, ajuda demais. Escovação da pele, né? Aí na medicina tradicional chinesa nós temos a técnica do gua sha, que é a escovação da pele, muito bom, principalmente quando você está muito cansado, eu recomendo bastante. E para quem não tiver problemas com restrições religiosas, pode pesquisar sobre o Jorei e a arte Mahikari, que são artes orientais de imposição de mão, né? Elas têm o poder de desintoxicar a memória celular e o corpo físico consequentemente, e são fantásticas, né? Não se cobra nada para fazer isso, e eu recomendo que você conheça sobre o Jorei e a arte Mahikari, né? A arte Mahikari em especial eu acho bastante eficiente para esse tipo de situação. Então aqui nós temos uma tabelinha só para a gente ter uma ideia mais clara, né? Sintoma persistente, por exemplo, dor lombar crônica, memória celular associada, trauma de queda na infância, resultado após detox, a liberação emocional, melhora da dor. Quer dizer que toda dor lombar crônica foi trauma de uma queda de infância? Claro que não. Tá? A gente tem que ver o contexto. Fadiga sem causa orgânica, anestesia geral acumulada de cirurgia passada. O resultado após o detox vai ser a clareza mental, mais energia. Medo constante e bloqueio. Memória celular associada foi memória uterina de gestação traumática da mãe. O resultado após o detox, maior confiança e vitalidade. A gente está passando aqui algumas experiências que nós tivemos, mas você não esqueça sempre de ver o contexto. Tá? Cada caso é um caso. E por fim, insônia. Memória celular associada foi a frequência residual de antibióticos ou medicamentos. O resultado após o detox, sono reparador após 2 sessões. Não é fantástico isso? Só 2 sessões e o sono foi reparado. Método de detox da memória celular. Aparelhos com inversão de fase mais output para a água, né? Foi aquele caso que eu falei da NLS, que vem um gravador de frequências, né? Você pode estar gravando essa frequência
invertida. Ou, se você quiser, grava uma frequência normal, só que voltada para esse tipo de situação, né? Ampolas frequenciais específicas para memórias celulares, como eu falei lá atrás, não é uma coisa muito fácil de você encontrar hoje no Brasil, mas existe, né? Protocolo NLS com foco em conflitos biológicos ou códigos emocionais, dependendo do tipo da NLS que você trabalha, você vai encontrar essa possibilidade, né? A partir da 17D você vai encontrar também sentimentos, que ela vai detectar frequências relacionadas a sentimentos, a medos, e você pode estar pegando a frequência desse sentimento medo, inverter a frequência e gravar no gravador de frequências que ela traz, que vai ter um resultado também muito interessante. Só que aí você vai ter que tomar um certo tempo, né? Então a pessoa vai ter que voltar semana que vem para você fazer outro para ela. Técnicas combinadas de PNL, TFL, constelação familiar sistêmica, o toque terapêutico ou meditação guiada. Aí tem muitas ferramentas que podem e devem ser utilizadas para agregar, né? Tudo aquilo que é agregado junto com a biorressonância, desde que bem feito e tenha um bom fundamento, claro que vai ajudar. Ainda sobre a neutralização e tratamento. Uma vez identificado o campo de interferência, deve ser tratado com abordagens que restauram a coerência vibracional da região afetada. Então, algumas técnicas utilizadas: aplicação de frequência inversa, de novo, a emissão de sinais corretivos com base no método Mora ou na metaterapia do sistema NLS. Dá até para fazer com um gerador de frequência, desde que você tenha a frequência correta para isso. Apoio com detox natural, fitoterápico, floral e óleo essencial. Estímulo ao reequilíbrio energético com medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, etc. Né? Aqui, ainda falando sobre detox natural, fitoterápico, florais ou óleos essenciais, nós temos um curso voltado para quanto, tratando exatamente disso, né? O apoio do detox natural, fitoterápicos, florais ou óleos essenciais também. Nós temos o curso de aromaterapia para a quantum magnética, que ajuda você a extrair o máximo de informação desse aparelho para os naturopatas e para os aromaterapeutas. Bem interessante. Quem tiver interesse pode procurar o Instituto Brasileiro de Biorressonância. A gente vai passar as informações para você. E Morel afirmava: a cura acontece quando eliminamos os ruídos que impedem a inteligência celular de operar. Não é por coincidência que as pessoas que moram em sítio, que moram em cidades pequenininhas, que moram lá no interior, caiçara, sempre vai ter, 100% das vezes, vai ter mais saúde que a gente. Por quê? Porque tem menos ruído, né? Tem menos ruído, tem uma qualidade de vida melhor, né? E aqui a gente colocou uma tabelinha bem simples para vocês. Saiu aqui um pouquinho do centro, mas a cicatriz cirúrgica antiga, a gente sugere, isso no caso da frequência comum, tá bom? Não estou falando aqui de uma frequência invertida criada pelo Mora ou pela NLS, uma frequência comum, já pronta para uso. A gente sugere você usar a frequência de 40 Hz, né? Apoio terapêutico, se você tiver um aparelho que faça isso,
a polarização com campo inverso. O óleo essencial de lavanda também é bem interessante, usado em uso tópico, utilizado topicamente, tá? Trauma emocional, claro, isso aqui é uma coisa muito superficial, tá bom? A frequência de 3,5 a 7 são frequências baixas, né? São frequências de arrasto, que a gente chama, que fazem o cérebro vibrar numa frequência mais de meditação, de interiorização. Junto você pode usar frequências cardíacas, florais, o óleo de rosa, né? Óleo de rosa, caro, mas é bom. Dente com metal e canal, claro, o ideal seria você consertar, né? Tirar o metal e colocar resina. Hoje em dia, muito comum usar resina. Frequência sugerida, 35 Hz, 77 Hz. Frequência linfática, suporte bucal vibracional. Você vai jogar a frequência direto no dente. Mas como eu falei, interessante você seria trocar suas restaurações metálicas, né? Eu mesmo preciso fazer isso. Intoxicação por metais, frequência sugerida 300 a 600 Hz. Detox frequencial, mais quelantes naturais. Em casos mais graves, aí você vai ter que entrar com quelante químico, né? Cada metal pesado tem o seu quelante. Você teria que consultar um médico especialista nessa questão. Isso para os casos graves, né? Campo eletromagnético. Primeira coisa, a pessoa tem que se policiar, né? Eu sei que é difícil, mas tenta deixar o celular longe de você quando você não estiver usando. Se for usar, quando for usar, se for possível, porque nem sempre é possível, usa o alto-falante para você não ter que colocar aqui no cérebro do lado. Né? Usa o alto-falante, o viva-voz, né? E não está usando o telefone, não deixa no bolso não, deixa longe de você. Já ajuda um pouco, né? Anda descalço na terra, isso é importantíssimo. Se as pessoas soubessem o quanto é bom você ficar um pouco descalço na terra, todo mundo ficaria. Frequência sugerida pode ser do Schumann. Existem outras frequências para eletroesmog, mas o ideal por eletroesmog também seria a inversão de frequências, porque cada frequência é uma, né? Mas de um modo geral, a frequência Schumann 7,83 tem uma pequena variaçãozinha, mas em média é isso aí. O apoio terapêutico, o aterramento, anda na terra, fica na terra. O orgonite é muito interessante. Eu sou uma pessoa que não acreditava em orgonite até que eu fiz as medições e funciona mesmo, viu? Funciona muito. Então tem orgonites em casa. E repouso digital, né? Se você puder dar um tempo para o seu organismo respirar, se reequilibrar, né? Ficar menos exposto ao eletroesmog. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a kinesiologia dentro do contexto da biorressonância das terapias integrativas. A kinesiologia é uma ferramenta poderosa de avaliação energética e funcional do corpo, usada para detectar focos de interferência, identificar bloqueios emocionais, testar compatibilidade com frequências terapêuticas e orientar protocolos personalizados. Então ela é bastante útil, a kinesiologia. O que é isso? A kinesiologia aplicada ou kinesiologia bioenergética é uma técnica que avalia o estado energético e funcional do organismo por meio de testes musculares sutis. Então, você está aqui, ó, pede para a pessoa esticar o braço e ela vai estar segurando, por exemplo, um vidro de óleo essencial. Você quer saber
se aquele óleo essencial é compatível com ela. Então você vai esticar o braço e você vai pedir para ela não deixar o seu braço baixar. Você vai forçar o braço dela para baixo e vai pedir para ela não permitir que isso aconteça. Se aquele óleo essencial for compatível com a pessoa, você não vai conseguir baixar o braço dela. Ela vai fazer força. Se aquele óleo essencial não for compatível com a pessoa, você vai conseguir baixar o braço da pessoa, porque ela não vai ter força muscular. Basicamente é isso, muito simples, porém bastante eficiente. Né? Você pode estar pedindo para ela colocar o dedo num dente que você desconfia que tem um foco de interferência e agir da mesma forma, tá? Baixa o braço, força para baixo. O baixo baixou, o braço abaixou, é sinal que existe ali um foco de interferência. Se ele não abaixou, não existe foco de interferência. Mesma coisa numa cicatriz. Você vai colocar o dedo em cima da cicatriz e vai repetir. É muito simples. É tão simples que não dá nem para acreditar, né? Às vezes você pensa que é besteira, mas não é. Funciona muito bem a kinesiologia e é uma coisa utilizada aí por vários terapeutas ao redor do mundo há muito tempo, não é uma novidade, tá? Então, a kinesiologia aplicada ou kinesiologia bioenergética é uma técnica que avalia o estado energético e funcional do organismo por meio de testes musculares sutis, tá? Conforme você vai fazendo, cada vez que você faz, você vai aumentando a sua sensibilidade, né? Ela parte do princípio que o tônus muscular responde imediatamente a estímulos físicos, químicos, emocionais e energéticos, refletindo a saúde ou o desequilíbrio do sistema do corpo. E emocional, como é que faz? É a mesma coisa, só que você vai pedir para a pessoa pensar no trauma, que você desconfia. Para isso você tem que fazer uma boa anamnese na pessoa, né? Conversar com ela, fazer uma leitura corporal. Muitas vezes o corpo fala muito mais do que a pessoa quer ou consegue dizer, né? Então você pede para ela pensar no trauma e age da mesma forma. Se o braço baixar, é sinal que aquele trauma é um foco de interferência. Se não baixar, ou se tiver muito difícil, então não é. Como funciona o teste muscular? O teste de base. O terapeuta pede ao paciente que mantenha o músculo, geralmente o braço é o mais fácil, né? Contra uma leve resistência, como eu mostrei. Em seguida, introduz um estímulo, por exemplo, uma frequência, uma substância, um pensamento, o toque, uma cicatriz, o toque num dente, um remédio, né? Se o músculo enfraquece, indica a resposta de estresse ou interferência. Se o músculo permanece forte, o estímulo é considerado neutro ou benéfico. Simples assim. Por que funciona? Os músculos estão conectados ao sistema nervoso e ao campo bioenergético. Quando o corpo percebe um estímulo como um perigoso ou disfuncional, há um reflexo imediato de fraqueza muscular. Isso é interessante, né? A pessoa, quando você leva um susto, por exemplo, o cachorro ataca, a primeira coisa que acontece, a pessoa cai no chão. Ao invés dela ficar permanecer de pé para lutar, não, ela já cai. Né? Quando você leva um susto, alguém vai dar um susto, a pessoa cai. É por causa disso. Então, isso permite acessar informações ocultas no inconsciente biológico. Aqui mais uma tabelinha muito simples,
né? Foco de interferência, cicatriz. Toque na cicatriz, mais os testes musculares, revela se há bloqueio energético. Implante dentário e metálico. Toque no dente com o dedo, mais a frequência invertida, observa-se se a resposta. Isso da frequência invertida se você tem condições, né? Se você tem uma hora NLS, se não, não precisa. Memórias emocionais antigas. Solicitação da evocação mental, mais teste, observa a alteração muscular. Intolerância à substância. Ampola ou vidrinho, né? O testemunho no campo daquilo que você quer testar, remédio alopático, floral, qualquer coisa. Fraqueza indica incompatibilidade. Frequência terapêutica, você pode usar uma frequência. Enquanto a pessoa está recebendo a frequência, você pode fazer o teste. Aplicação da frequência mais o teste e observa se fortalece ou enfraquece. Como integrar com a biorressonância? Avaliação inicial, usa-se a kinesiologia para mapear os focos mais ativos, cicatriz, dente, trauma. Depois, a confirmação do campo de interferência, aplica-se a inversão de fase ou frequência do aparelho e testa-se a resposta com o músculo. Se você não tiver, você pode trocar o campo de interferência, você pode trocar o aparelho por outra coisa qualquer. Por exemplo, você pode fazer o teste com óleo essencial, que tem um resultado bastante interessante. Você pode usar o que você tem à mão, tá? Não é todo mundo que tem um Mora, né? Ou uma NLS. Então você tem que adaptar essas informações que você está tendo aqui ao seu jeito de trabalhar, às suas possibilidades. Seleção de frequências terapêuticas. Compara-se diferentes frequências, ampolas ou fitas, ou gerador de frequência, que é o mais fácil de encontrar, né? Aqui no Instituto a gente tem uns 4 modelos de gerador de frequência. Você pode estar usando. Músculo forte indica a frequência correta. E a verificação pós-sessão. Após a aplicação da frequência, repete-se o teste. Ou após a aplicação do óleo essencial, seja qual for a terapêutica que você escolheu. Repete-se o teste, se o músculo fortalece, houve liberação. Às vezes, você vai precisar fazer mais de uma sessão, tá? Cada caso é um caso. Benefícios da kinesiologia no atendimento. Individualiza o tratamento com precisão energética. Você vai fazer uma coisa bem personalizada. Economiza tempo, evita testes aleatórios no aparelho, né? Eu tenho 1 hora só para atender. Tem gente que tem mais. Eu tenho 1 hora só, então ela ajuda bastante nesse sentido. Confirma a eficácia imediata da intervenção. Acessa conteúdos não verbais, traumas inconscientes, padrões herdados, né? Nem sempre a pessoa tem consciência dos traumas que ela tem. Ajuda o terapeuta a entrar em sintonia com o campo do paciente. Cuidado para você não entrar demais também, senão você acaba levando uns presentinhos para sua casa, né? Não é essa a intenção. Franz Morel e a kinesiologia. Embora o Franz Morel não tenha criado a kinesiologia, seus métodos de inversão e teste em campos de interferência inspiraram escolas terapêuticas integrativas que unem Mora mais a kinesiologia. Muitos terapeutas usam os testes musculares como etapa preliminar ao uso da biorressonância para confirmar locais de foco, verificar se o organismo está pronto para o tratamento e evitar sobrecarga com detox. Exemplo prático. Paciente com enxaqueca crônica. Teste muscular mostra fraqueza ao tocar uma cicatriz de cesárea antiga. Aplica-se a inversão desta área com a biorressonância.
o músculo se fortalece. Inicia-se o tratamento da cicatriz com o foco de interferência e a enxaqueca melhora. Uma coisa bem simplesinha, né? Como que você vai explicar isso ao seu paciente para ele não pensar que isso é bruxaria, que é magia negra e etc? Exemplo de metáfora. O seu corpo é como uma orquestra. Se um instrumento estiver desafinado, campo de interferência, toda a harmonia se perde. Orientações. Use uma linguagem simples e analogias visuais. Explique que o corpo precisa se ouvir para se curar. Mostre que a neutralização desbloqueia o caminho da autorregulação. Eu coloquei isso aqui porque é importante ao teu cliente, ao teu paciente, saber o que você está fazendo. Para ele não pensar que você é uma pessoa que trabalha com coisas estranhas, né? Então, você tem que explicar para ele, você tem que argumentar, tá bom? A conclusão, que é neutralizar os campos de interferência, é uma das chaves mais profundas da prática clínica com biorressonância. Se você trabalha com biorressonância, você tem que levar em consideração os focos de interferência. O reconhecimento desses focos pode explicar sintomas que não melhoram, terapias que não funcionam e padrões crônicos que persistem. Franz Morel nos ensinou que a cura é uma reorganização da informação e cabe ao terapeuta ajudar o organismo a retornar à sua frequência original. A informação correta é o remédio mais poderoso, disse Franz Morel. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Você está buscando um novo paradigma de saúde, um que integra corpo, mente, energia, consciência e frequência. Reverter focos de interferência é possível. Cuidar da nossa energia, equilibrar emoções, usar tecnologias vibracionais, dormir bem, se nutrir de forma viva. A gente já falou da importância de você se nutrir de alimentos vivos com energia vital e não de alimentos mortos do ponto de vista energético, né? Tudo isso é autocuidado com propósito. Se esse conceito ressoou com você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários suas dúvidas, suas experiências com biorressonância ou medicina chinesa. E lembre-se sempre, envelhecer é inevitável, mas degenerar é opcional. A verdadeira juventude vem da coerência entre corpo, mente e espírito. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ficar membro do nosso canal. Você que conhece terapeutas, indique o nosso canal para que ele fique membro. E, precisando do Instituto Brasileiro de Biorressonância, nós estamos sempre à disposição. Até a próxima.